Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por poder estar na tua casa nessa noite, Senhor, podendo louvar e bendizer o teu nome, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar a cada vida que aqui está, Senhor, com a ministração da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha esclarecer a Tua igreja, Senhor, o que o Senhor preparou para eles, ó Pai, através da minha vida, Senhor. Que eu não possa, Senhor, que eu não venha falar nada que não vier do Teu trono, Senhor. Tira tudo aquilo que pode nos impedir de prestar atenção nessa mensagem e sermos abençoados por ela, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O título desta mensagem é: Quanto vale o seu dia? Confesso que quando eu li esse texto, ontem eu estava aqui chegando para orar, e a irmã Renata, ela leu aqui em Mateus 17, né? E eu tenho o costume de ir lá para frente. Eu começo a ler, eu paro e eu continuo lendo. E o Senhor me deu essa mensagem. Confesso que quando nós lemos ela de forma isolada, nós temos a impressão que há um tratamento meio que injusto, né? Porque qual é, né? Vamos repetir aqui qual é a história. O dono de uma vinha, ele sai logo cedo pela manhã, recrutar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele sai cedo e ele contrata um grupo de pessoas lá, contratando eles por 1 denário.
O denário era uma moeda, né? Era uma moeda que equivalia um dia de um trabalhador comum. É um denário, chama um denário romano. Então ele era utilizado mesmo com esse intuito de precificar, né, um dia de trabalho, independente do que seja. Era sempre aquele dinheiro que se pagava por um dia de trabalho. Só que acredito eu que aqueles homens não estavam dando conta do trabalho, né? Então o homem sai novamente à cidade, e isso foi a 3ª hora, e foi a 6ª hora. Quando os primeiros trabalhadores que ele encontrou, o segundo grupo de trabalhadores que ele encontrou, ele já tratou diferente com aqueles homens. Ele chamou eles e falou assim: olha, vá trabalhar na vinha, eu vou lhes pagar o que é justo. E eles foram. Isso foi às 9 horas da manhã, perto das 9 horas. Perto do meio-dia aconteceu a mesma coisa, a hora 6ª, porque um dia, né, ele se inicia às 6 horas da manhã. Então a 3ª hora seria às 9 da manhã, a 6ª hora ao meio-dia. E depois isso aconteceu novamente às 3 horas da tarde. E quando foi perto da 1ª hora, que seria às 5 horas da tarde, ele ainda saiu a andar pela cidade. Ele encontrou um novo grupo de pessoas e perguntou a eles: por que vocês não estão trabalhando? E eles falaram: olha, ninguém nos arrendou. Ele disse: então vão até a vinha trabalhar, e eu pagarei o que for justo. E aqueles homens foram. O que intriga para nós, olhando para essa palavra aos olhos humanos, é que como que um homem ele pode julgar ser justo um trabalhador começar a trabalhar às 17 horas, faltando 1 hora para encerrar o expediente, e ganhar a mesma coisa do que aquele que entrou lá pelas 6, 7 horas da manhã e trabalhou no calor do dia, trabalhando o dia inteiro, né? Então, se nós, humanamente falando, formos tentar interpretar esta mensagem de forma isolada, nós vamos ter um sentimento de injustiça. Como nós podemos dizer que esse homem foi justo? Mas o que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos, Jesus, na verdade, ele está concluindo a passagem do jovem rico. Porque um jovem cheio de posses perguntou para ele: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: conhece os mandamentos? Você ama a Deus, honra seus pais, você dá assistência aos pobres. E ele, julgando, né, aos seus próprios olhos: eu faço isso desde sempre. Sempre fiz isso. Julgando-se já ser digno de alcançar a salvação. Mas Jesus disse: olha, ainda falta uma coisa, né? Vende tudo. Vende tudo e dá aos pobres. Aí sim você vai ter um tesouro no céu. Depois disso você me segue. E ele ficou triste por isso, porque ele era dono de muita propriedade, ele tinha muita riqueza. E os seus discípulos, vendo como encerrar ali aquela conversa, porque aquele jovem saiu triste, porque ele perdeu a chance de ser também feito um discípulo do Senhor. Ele perdeu a chance de tomar, vamos dizer assim, de ser participante de um tesouro maior do que aquele que ele tinha. E os seus discípulos chegaram para ele e disse: e nós, mestre? E nós? Nós já deixamos tudo, porque Pedro, Tiago, João eram pescadores. E Jesus os chamou e disse: olha, vinde após mim que eu farei de vocês pescadores de homens.
eu tenho uma pesca muito maior do que essas do que vocês estão acostumados. E eles deixaram tudo. Assim também Mateus, o publicano, deixou de ser um cobrador de imposto e tinha uma vida confortável, uma vida, vamos dizer assim, uma vida financeira estável, porque ele era um funcionário público, vamos dizer assim, e deixou também para seguir Jesus. Então todos eles deixaram os seus afazeres. Mas, vendo que aquele homem não alcançara de Jesus o reconhecimento que ele esperava, na verdade, porque aquele jovem se aproxima de Jesus buscando um reconhecimento, né? Ou a autojustificação. Mas ele saiu de lá abalado, decepcionado, porque o que ele ouviu foi ao contrário. Mas agora seus discípulos falam: em nós, mestre, nós deixamos tudo, como o Senhor disse para ele. E nós? O que nós ganhamos com isso? O que nós que deixamos tudo para trás receberemos? Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Jesus encerra esta parte da mesma forma que ele encerra o capítulo 20, alertando que haverá uma surpresa. Haverá uma surpresa no dia do Senhor. Porque muitos ali estavam se julgando dignos ou merecedores de ter algo especial preparado por Deus. E o Senhor Jesus diz que no final, muitos que foram chamados primeiro vão ficar por últimos. E aqueles muitos que também se achegarem no final serão os primeiros. Então, o capítulo 20, ele é a conclusão do ensinamento ao jovem rico. Jesus fez aqui uma ilustração do que é o reino de Deus, de como é trabalhar para Deus. E para nós temos que entender aqui, eu quero que os irmãos entendam 3 pontos nesta mensagem. Primeiro está lá no começo do capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Aqueles homens foram para 1 dia de trabalho, sabendo o que eles receberiam no final do dia. Aconteça o que acontecesse, aqueles homens tinham um salário garantido. Talvez não, acredito que era o tempo certo da colheita, o tempo de se trabalhar. Então, aquele dia era esperado que eles trabalhassem o dia todo. Nós, como servos de Deus, nós temos que ter consciência de que nós fomos chamados para uma obra, que é fazer discípulos. Testemunhar a respeito daquilo que nós vimos e ouvimos, porque é isso que faz uma testemunha. Nós testemunhamos a respeito do que nós vimos e ouvimos a respeito de Cristo. E de maneira que as pessoas vejam em nós o próprio Cristo,
e desejem seguir este caminho. Nós não fomos só chamados para pregar o evangelho, fomos chamados para fazer discípulos, para sermos convincentes com a nossa forma de agir e de viver. Então, é uma responsabilidade grande para a qual o Senhor nos chamou, sermos testemunha e fazer discípulos. Mas nós sabemos que ao final da nossa jornada nessa terra, há um prêmio preparado para nós. Há um denário garantido para nós, porque foi o que o Senhor nos prometeu. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vós. Nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus para nos levar para esta morada eterna. E enquanto isso, nós temos um longo dia de trabalho pela frente. Mas a terceira hora, o dono da vinha vai novamente para a cidade, buscar mais trabalhadores. Acredito que ele tinha uma meta para aquele dia. Acredito que ele tinha uma meta, talvez uma encomenda, não sei, ou se não, aquele dia estava bom para se trabalhar. E ele decidiu buscar mais, porque havia lugar na vinha para trabalhar. Ainda tinha muito trabalho para se fazer naquela vinha. E essa segunda leva de trabalhadores, eles combinam com eles: eu vou lhe pagar aquilo que é justo. E isso foi acontecendo durante o dia. Cada 3 horas o homem vai à cidade. Eu preciso de mais trabalhadores. Tem muito trabalho na minha vinha ainda. Até que chegando quase na hora de encerrar, o homem encontra mais um grupo e ele pergunta assim: olha, por que vocês não estão trabalhando hoje? Olha, ninguém nos assalariou. Eles estavam dispostos a trabalhar. Talvez eles passaram o dia todo lá. Talvez eles tenham sido rejeitados por outros arrendadores de mão de obra. Talvez outros agricultores ou outros donos de terras, de outro tipo de serviço, tenham passado e visto eles, mas pensaram assim: ah, não vale a pena. Acho que eles devem estar aí porque chegaram tarde. Talvez esse daqueles que não gosta de trabalhar, sai para a rua, mas para não achar trabalho mesmo. Primeira lição que nós temos nessa passagem. Nós precisamos entender que nós estamos trabalhando para o Senhor por causa da sua graça. Todos nós um dia estávamos ociosos na rua. Todos nós um dia, até mesmo aqueles que nasceram no berço evangélico, há um tempo até você descobrir, até você entender o chamado de Deus para a sua vida. Até então, você está ali meio que disperso, meio que ansioso, né? Vendo como que vai ser, o que Deus vai fazer. Todos nós tivemos ociosos um dia. E o Senhor nos chamou pela sua graça e nos deu uma missão e nos garantiu um pagamento por isso. Então, quando nós vemos aqueles trabalhadores que chegaram no final sendo recompensados com o mesmo soldo dos primeiros, nós entendemos que é pela graça que somos participantes do reino de Deus, não porque somos bons. Talvez os primeiros que estivessem lá, o argumento deles poderia ser: olha, fomos escolhidos logo cedo porque somos os melhores, porque somos os mais fortes, porque talvez a nossa reputação, talvez ele tenha ouvido falar de nós, por isso ele veio cedo nos buscar para trabalhar. Muitas das vezes nós temos essa tendência
a achar que trabalhamos na obra do Senhor porque somos merecedores, porque somos bons, porque eu estou aqui desde o começo, por isso eu fui escolhido. Mas quando aqueles homens recebem o seu salário, acredito que eles tenham ficado surpresos. Porque aquele homem, o dono da vinha, diz para eles: pagarei aquilo que for justo. Quem em sã consciência diria que um trabalhador que trabalhe 1 hora do dia, enquanto outros trabalharam o dia inteiro, julgue ser justo o patrão pagar o mesmo para eles? Então aqueles homens saíram com a impressão correta do dono da vinha: este homem é um homem bom, porque nós não merecíamos esse salário. Nós ficamos o dia todo lá, mas mesmo tendo ficado o dia todo esperando o serviço, nós não éramos dignos de receber esse salário. Então acredito que aqueles homens voltaram para casa como? Alegres, felizes, pronto para recomeçar no dia seguinte. E talvez aguardando que aquele homem viesse chamá-los novamente, mesmo que agora eles começassem a trabalhar o dia todo. Se este homem nos paga bem trabalhando 1 hora só, então se eu vier amanhã cedo, com certeza ele vai me pagar. O meu dia vai estar garantido. Quando nós olhamos para aquilo que nós temos recebido do Senhor, nós precisamos aprender a ser gratos. Por quê? Porque nós entendemos que não somos merecedores. Nós não somos merecedores. Recebemos qualquer coisa do Senhor por conta da sua graça, por conta do seu amor, por causa da sua misericórdia, e não por causa do nosso merecimento. Segundo ponto que eu quero compartilhar com a igreja: a atitude dos primeiros homens. A Bíblia diz aqui que quando eles chegaram na vez deles, eles acreditaram que estariam recebendo mais. Olha, se ele pagou o mesmo para nós, o mesmo que combinou com a gente, então aí tem que esperar no mínimo o dobro, né? No mínimo o dobro. Mas o homem entrega exatamente aquilo que prometeu. E isso causou uma revolta naqueles homens. E eles ficaram indignados, murmuravam contra o pai de família. Mas o pai de família lá, o dono da vinha, disse: eu não sou injusto. Eu não te faço agravo, eu não sou um injusto, porque aquilo que eu combinei com você, eu paguei. Por que você está reclamando? É este o mal das pessoas, a tendência de ficar olhando a colheita do outro. E isso gera o que em nós? Isso gera em nós uma falsa ideia de justiça, nos coloca como merecedores da graça do Senhor. Se somos merecedores, já não é graça. O dia que nós acharmos que somos merecedores, não estamos mais debaixo da graça. É isso que a graça diferencia da lei. Porque a lei ninguém podia cumpri-la. Mas por causa que Jesus cumpriu todos os requisitos da lei, a lei foi substituída pela graça, porque nós não fizemos nada para merecer. Quando eu deixo de ser grato a Deus e começo a murmurar, eu atraio maldições. Porque o problema das pessoas é o descontentamento. Sabe, nunca está satisfeito. Você vê esses homens de negócios. Quantos não põem fim à sua vida na quebra da bolsa?
Eu me lembro que no ano, acho que foi de 86, se eu não me engano, que foi aquele famoso plano Funaro, aonde não foi 86, desculpa, foi depois do plano do Collor, aonde ele confiscou as poupanças, né? Confiscou a poupança, quem tinha mais de 50 mil cruzeiros na época, não lembro, foi confiscado, você não podia sacar mais do que aquele tanto. O que aconteceu? O dinheiro sumiu. Sem dinheiro não tem comércio. Você não conseguia comprar nada. Quando você ia comprar, não tinha. A alimentação, então, era terrível. Eu me lembro que eu nunca comi tanta salsicha na minha vida, pelo amor de Deus. É verdade. O pouco que tinha, o preço ia lá em cima. E quantos não quebraram? Quantos empresários, quantas empresas, quantos trabalhadores não quebraram? E quantos não tiraram a sua vida? Os que não tiraram a sua vida, muitos. Eu falo assim porque eu converso muito com as pessoas, eu atendo todo tipo de pessoas no meu serviço. Gente rica, gente pobre, de todo tipo, em qualquer lugar. E a gente conversa sobre a vida, né? É assim que se aprende um pouco também, fora da escola. E você conversa com os mais velhos, quanto tempo você está no mercado, né? E você vai conversando, naquela época, né? Eu sou da época que se fazia desse jeito, aí você viaja no tempo, né? E as pessoas vão falando como que eram as coisas. E eu lembro que uma pessoa falava assim, olha, naquela época, a gente só comia pé de frango. Eu não gosto do frango, quem dirá do pé dele. Quem dirá o pé dele. Era pé e pescoço. Pé, pescoço e orelha. Imagina, né? Filé de orelha de frango. Eu comia salsicha, mas naquela época eu não entendia nada. Mas era uma dificuldade. Quando houve o congelamento. O congelamento foi no plano Funaro, né? Quando tinha congelamento para conter a inflação e faltava tudo. Então, assim, quantas pessoas faliram, e não só financeiramente, mas pessoas que faliram moralmente, faliram espiritualmente, e no final colocaram fim nas suas vidas. Quantos empresários naquela época não se mataram? Se suicidaram por causa dessa crise, por ter perdido talvez o trabalho de uma vida toda, jogado fora. E quantas vezes nós não estamos fazendo a mesma coisa quando nós olhamos para o nosso soldo, para o resultado do nosso trabalho e falamos assim, tanto tempo nessa empresa e eu estou ganhando essa miséria. Olha lá, fulano saiu, chegou agora, 3 meses já ganha mais do que eu. E começa a amaldiçoar seu trabalho. E o pior, não é só no trabalho. Porque uma pessoa que reclama assim, ela reclama de tudo. Quantos estão até na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor com aquela amargura, porque ele fica olhando para o que o outro está colhendo. Ao invés de ser grato por aquilo que ele, pela graça que ele recebeu do Senhor, porque nós não merecíamos nada. A palavra do Senhor diz que esse trabalho que nós fazemos, eram os anjos do Senhor que queriam fazer. Mas essa graça foi dada a nós. E temos o costume de ficar olhando, porque a igreja ali de baixo, mal abriu, já está cheia, já está grande. O soldo deles foi aquele. Trabalhe mais então. Talvez você esteja trabalhando pelo motivo errado. Você não esteja trabalhando como forma de gratidão por aquilo que o Senhor já fez, mas está visando como a visão dos apóstolos ali. O que eu vou ganhar com isso? Quantas vezes já te perguntaram, o que você ganha indo para a igreja? Verdade? O que você ganha? Eu não sei o que você vê naquela igreja. O que você ganha com isso? Você deixa de trabalhar, você deixa de fazer hora extra. Você podia estar fazendo um curso, você podia estar viajando, nessa hora você podia estar em casa descansando. O que você ganha com isso? Verdade?
quando eu paro para pensar e olho essa mensagem, eu digo, eu não sei o que eu ganho. É tão grande, porque o Senhor disse que é 100 vezes mais. Aquilo que está preparado para mim é 100 vezes mais do que eu posso imaginar. Eu não tenho ideia do que eu ganho. Eu só sei de uma coisa, eu não perco. Porque aquilo que o Senhor combinou comigo, eu sei que Ele é fiel e justo para, no final da minha carreira, eu receber. Por que você está querendo receber adiantado? Tem gente querendo receber adiantado. Não terminou seu dia de trabalho ainda. Você não terminou seu dia de trabalho ainda. Talvez você esteja, poxa, meu filho, talvez você não tenha chegado nem na 3ª hora ainda. E você acha que já fez muito. Não, quero meu salário. Eu quero aquilo que Deus prometeu. Mas não chegou nem na hora do almoço ainda, rapaz. E você está querendo receber antes da hora? E quantos não têm abandonado a vinha do Senhor? Quantos não têm... não vale mais a pena. Se eu tivesse lá fazendo... Olha, tanto de coisa que eu abri mão de fazer, se eu tivesse feito, eu estava feliz, eu estava assim, é verdade? Será mesmo? Será mesmo? Aprenda a valorizar o lugar que você está. O Senhor te colocou num lugar, talvez num lugar duro, um trabalho árduo, mas o Senhor te combinou um preço. Ele já combinou um preço com você, está combinado. Tem gente fazendo tão pouco. Não importa, aquilo que é seu é seu. O Senhor não vai tirar do seu para dar para Ele. Entenda isso. O Senhor não está tirando do seu para dar para Ele. O seu está garantido. Aquilo que o Senhor te prometeu está garantido. O erro daqueles homens foi criticar, querer pôr preço naquilo que não é dele. O homem diz assim, eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meu? Vocês agora que vão dizer com que eu tenho que gastar o meu? Aonde eu posso ou não aplicar o meu? Não cabe a nós dizer se alguém merece ou não o bem do Senhor. Porque nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós merecemos o bem do Senhor. Mas, como Paulo diz, nós somos participantes da graça de Deus. Terceiro ponto. Quando eu olho as horas, o primeiro grupo foi levado cedo, foi chamado cedo. O segundo grupo, com 3 horas de diferença, de 2 a 3 horas. Depois, a cada 3 horas, o tempo, muitas das vezes, alguns foram chamados cedos para trabalhar para o Senhor. Talvez desde a meninice, desde criança já estão na vinha trabalhando. Alguns, com uma certa idade, foram chamados também para trabalhar na vinha do Senhor. E alguns foram chamados em cima da hora, já na hora de fechar lá o dia. Não importa em que horário que você foi chamado. Não importa se você foi chamado cedo, se você está olhando para a sua vida e dizendo, não dá mais tempo para mais nada. Para mim já deu. Eu não tenho mais nada para oferecer para o Senhor. Eu não tenho mais o que fazer. Talvez eu não tenha saúde, talvez eu não tenha tempo, talvez eu não tenha mais ambição. Vamos dizer assim. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem chamou aquele último grupo faltando 1 hora para encerrar o dia. Pelo menos 1 hora você é capaz de trabalhar para o Senhor. E aquilo que você faz tem o mesmo valor do que aquele que trabalhou para o Senhor na sua vida toda. Mas também não é por isso que você vai deixar a sua vida passar para decidir trabalhar para o Senhor.
Porque nós trabalhamos para um Deus generoso, um Deus que recompensa. E para encerrar, irmãos, o Senhor Jesus, ele diz que haverão aqui uma surpresa, porque muitos acreditam que só pelo fato de estarem do começo, olha, minha vida toda eu fiz, mas fez de que jeito? É disso que o Senhor Jesus está alertando os seus discípulos. Olha, muitos que foram chamados primeiro vão ser deixados por último. Vão ser deixados por último. Muitos estão pensando que estão fazendo porque está há muito tempo. Estão há muito tempo. Ah, já tenho tanto, imagina o que eu tenho guardado no céu. Será mesmo? Será mesmo? Se nós formos entender a parábola da viúva, a parábola da viúva não, a oferta da viúva, que Jesus disse, essa deu mais, porque ela deu o que tinha e ela deu com amor. Será que nós estamos trabalhando para o Senhor da mesma forma como estávamos no começo do dia? Porque é normal, né? Num dia de trabalho, no final do dia você já está vem 6 horas, né? Eu era assim, que trabalhava à noite. Quando dava 5 horas, eu ficava gritando lá, vem 6 horas para mim ir embora, dormir. E às vezes a gente tá, né? Já chegando, vem 6 horas, que eu não aguento mais. Mas calma, filho. Mas não é porque está chegando o fim do dia que nós podemos relaxar. Nós podemos estar vivendo os últimos dias nessa terra. Podemos. Mas nós temos que trabalhar com a mesma força, com o mesmo empenho, esperando o mesmo prêmio que nós aguardávamos quando chegamos, né, na obra do Senhor, com o mesmo empenho, com a mesma alegria, com a mesma disposição. Porque um prêmio nós já temos garantido. Pelo menos, eu acho que uma pedrinha, por menor que ela seja, vai estar brilhando na nossa coroa. Que é o galardão da fé. Esse galardão, Jesus disse lá em João 20, 29. Tomé disse, olha, só acredito vendo. Se eu não pôr o dedo lá onde foi os cravos da mão de Jesus, eu não acredito que é ele. E Jesus disse para Tomé, Tomé, vem aqui. Vem cá que eu quero tratar contigo agora. Põe a mão aí. Põe a mão aí. Tá vendo agora, acredita? Você acredita porque você viu, não é verdade? Bem-aventurado os que não creram, os que não viram e creram. O Senhor Jesus disse para eles, muitos estão me seguindo, muitos creem por causa do milagre, porque estão me vendo. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Pelo menos o galardão da fé já está nos assegurado. Deixa eu te perguntar agora, você sabe quanto você ganha por dia? Agora você sabe quanto você ganha por dia? Você tem noção de quanto você tem ganhado por dia? Trabalhando na vinha do Senhor? É muito maior do que qualquer dinheiro. E é muito mais garantido do que qualquer aposentadoria. Amém?